Oi, gente, boa noite. Boa noite. É com muita alegria que a gente começa a palestra de aniversário de 4 anos do Praia. Dia 23 de agosto de 2017 foi a primeira palestra que a gente realizou. Então, aqui comemorando, né, os 4 anos de existência do programa. A gente vai receber hoje a professora Clarice Ribeiro Soares Araújo, que é terapeuta ocupacional. Ela vai falar para nós sobre prática centrada na ocupação com crianças e adolescentes com TEA. Eu convidei a Clarice, que já é parceira minha há muitos anos, e foi escolhida a dedo porque a gente tem a tendência de ouvir sempre as pessoas falando: ah, tem que ir para terapia ocupacional porque tem que tratar a integração sensorial, precisa de integração sensorial. E a gente precisa conhecer outras práticas da terapia ocupacional no autismo que não se resumem à integração sensorial. E a Clarice tem uma experiência, inclusive internacional, com prática centrada na ocupação. Então, ela vai falar para nós um pouquinho sobre isso hoje. Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui no chat, porque todas, a gente vai tentar, né, que todas sejam respondidas ao final. Deise, você falou que não está ouvindo, tem no cantinho, embaixo, no cantinho esquerdo, tem uma opção assim, join to áudio, ou entrar como áudio, alguma coisa assim. Cantinho esquerdo, isso. Então, vou deixar a Clarice mesmo se apresentar aí com mais detalhes. E vocês podem ir perguntando pelo chat, que no final a gente vai responder tudo que for possível, tá? Então, obrigada, Clarice. Boa noite a todos. Desejo uma boa palestra para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Uma boa noite mais que especial, né? Assim, eu não sabia que estavam comemorando 4 anos, né? Eu lembro lá no começo, quando a Ana Amélia falou para mim, estou pensando aqui num projeto, e aí eu falei com a Malu, aí falei com a Malu agora que ela já é famosa, mas é por causa disso também, né? Que já tem um tempão que eu lembro da Ana Amélia falando, das ideias, e aí venho acompanhando também esse crescimento do Praia, né? E aí eu já queria agradecer, né, pelo convite, que é muita satisfação estar aqui podendo conversar um pouco, né, também com vocês. A minha ideia, então, hoje, né, é trazer nessa temática da prática centrada na ocupação e de abordagens baseadas na ocupação, então, refletir um pouquinho sobre o que é, né, o que mais, como a Ana falou, né, o que mais sobre a terapia ocupacional, que não só a questão da terapia de integração sensorial, mas também o que mais que a gente busca, né, e aí que vai de encontro muito a esse termo nosso, né, terapia ocupacional, né, e aí eu vou trazer umas reflexões iniciais, mostrar um pouquinho de evidência, né, científica da TO, e também de uma forma assim, mais breve, né, porque eu acho que não dá tempo da gente esgotar o tema, claro, e aí por isso eu vou estar à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida e no final, mas também depois, se vocês quiserem me contactar, mas falar um pouco de duas experiências minhas, né, como que a gente pensa, né, tanto junto com as famílias, né, junto com as crianças, com os adolescentes, como que a gente pensa, assim, em metas mais relacionadas mesmo à ocupação, né, como que a gente pode melhorar o engajamento das pessoas, né, das crianças e dos adolescentes com TEA,
naquelas ocupações que elas desejam, né, fazer, né, se engajar e participar. Então, trouxe aqui uma apresentação para a gente poder dialogar em cima, né? Eu vou compartilhar aqui. Se vocês tiverem, acho que já está dando certo aqui para ver, né? Aqui deu. Ótimo. Então, a Ana Amélia falou um pouquinho, né, sobre que eu sou professora, né? Atualmente eu sou professora na Universidade Federal da Paraíba, então eu estou falando com vocês aqui direto de João Pessoa, né, da capital da Paraíba. Eu sou mineira, né, como vocês podem ver pelo sotaque, sou doutora em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, por onde também eu sou formada em terapia ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, e passei uma parte, né, do meu doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, trabalhando também com a prática baseada na ocupação, né, com crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. Então, para a gente começar a pensar um pouco, né, nessas reflexões iniciais, né, o que a gente vai conversar, né, sobre um pouco dessa perspectiva, né, centrada na ocupação, o que é isso, né, com as crianças e adolescentes autistas e as suas famílias, né, e vou trazer também um pouquinho, né, de como que seria, né, para quem tiver com dúvidas sobre isso, né, como que seria isso, né, como é que a gente usa métodos de avaliação, como é que a gente avalia, né, centrado na ocupação, focado na ocupação, né, e como que é essa intervenção baseada na ocupação, que afinal de contas é isso, né, é um treino da tarefa, é um treino da atividade, como que isso acontece, né, então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Para começar, então, dentro da terapia ocupacional, né? Então, a gente é uma profissão, né, da área da saúde, que também tem atuação na educação, no desenvolvimento social, aí no campo também social, né? E que a gente busca ajudar as pessoas a se engajarem nas ocupações que têm significado na vida para elas. Então, não, o termo ocupação, ele não está só ligado à questão do trabalho, né? Assim, você ocupa os outros, né? Não é isso, né? Então, não é só isso. Então, desde que a gente acorda, a gente está fazendo alguma coisa. Então, a gente está se ocupando de várias atividades que vão compor o nosso dia, né? O nosso cotidiano, o nosso ser. Então, o ser humano, ele já é um ser ocupacional. Então, a gente está já fazendo coisas, né? Então, dentro da terapia ocupacional, a gente também tem a ciência ocupacional, né, que eu acho que também vale a pena, né, quem não tiver muita familiaridade, né, com essa temática, procurar um pouco sobre isso, mas a gente pensar, eu trouxe um pouco para vocês essa taxonomia relacionada à ocupação, né? E, na verdade, o poder que a ocupação tem na nossa prática, né? Ela já é uma ferramenta pronta, né? Tanto as nossas formas de falar, algumas das nossas teorias, das nossas fundamentações, elas já são ferramentas que são prontas para nos ajudar, né? Elas já são uma linguagem inerente da nossa profissão. Então, quando eu falo disso, né, que a ocupação, que a nossa linguagem, que a base teórica, as bases, né, teóricas da nossa profissão, elas já estão prontas para nos ajudar, eu trago para vocês assim, né, a minha formação, né, então, como eu falei, eu sou terapeuta ocupacional, tenho uma especialização em desenvolvimento infantil, mas eu não me sinto, no momento, né, não sinto necessidade, por exemplo, de ter uma formação, uma certificação especial, né, por exemplo, em integração sensorial, ou um outro curso, né, uma formação em aba, tá, por exemplo.
Porque o que eu vejo hoje em dia, às vezes, o terapeuta ocupacional mesmo, que eu vou falar de dentro, né, do lugar, né, desse lugar de fala, que às vezes ele fica super preocupado, porque quando ele sai da universidade, depois de 4 anos de estudo, né, então, a minha formação, por exemplo, foi de 5 anos, que ele ainda tem que fazer alguma coisa para dar conta, né, do cuidado aí, principalmente com as crianças, adolescentes com TEA. E não é verdade, né? Não precisa disso. Longe de mim dizer aqui, né, que não precisa se capacitar. Muito pelo contrário, né? Vocês estão vendo, tem uma especialização, tem mestrado, tem doutorado, tem outros cursos. Então, o profissional, ele precisa sim se capacitar, conhecer, né, coisas novas, o que na verdade, o que está, né, o que tem evidência, também aliar isso à sua prática, né, e principalmente aos desejos, né, às necessidades também, aquilo que a família conhece, né, tudo isso tem que estar integrado, né, mas a terapia ocupacional por si só, ela já, a gente já consegue trabalhar com a população, né, então a mesma coisa a psicologia, por exemplo, às vezes, né, os alunos podem ficar, não, mas eu tenho que fazer o curso X, o curso Y, vocês vão, né, as pessoas vão se preparando depois de formado, então tem todo um outro percurso que vai dizer também de onde eu estou seguindo, né, então se eu estou seguindo por aquele caminho, eu quero me capacitar melhor, né, eu estou interessado ali, então, mas que não tem essa necessidade, né, um outro dado, né, assim, da minha formação profissional é que eu tive, né, com a Ana Amélia há muitos anos aí atrás. A Ana Amélia foi minha preceptora de estágio, né, eu estive no laboratório de integração sensorial, então todo o conhecimento que eu tenho em relação à integração sensorial eu devo muito à Ana Amélia, a professora Lívia Magalhães, né, que traz a ideia da integração sensorial aqui para o Brasil lá na década de 80, então assim, 80, 90. Então, esse conhecimento, assim, eu guardo com muito carinho, né? Eu uso, né, com muito carinho e ele me preenche, né? Toda essa base que eu tive, tá? Então, hoje nós vamos falar basicamente de engajamento em ocupações, né? Do engajamento em ocupações, ele ser, né, o nosso agente terapêutico primário, né? De ser a meta da intervenção, né? E dizer que é importante usar a terminologia da forma correta, de forma consistente, de modo que a gente consiga definir e descrever com clareza o que a gente faz, né? Como que a gente faz e o que a gente faz. Porque, às vezes, eu acho que fica difícil até, né, para as pessoas compreenderem, né? Mas... E aí já vai direto pensando numa determinada técnica, em uma determinada abordagem, né? E fica, às vezes, difícil, e às vezes é até por conta do profissional mesmo, né? Que tem, às vezes, uma dificuldade ali para definir o que faz, né? Até na hora que vai conversar, quando a pessoa chega para a gente, né? E aí, como que é isso? Como que a gente se apresenta? Então, entender a terminologia, né? Usar de forma consistente é muito importante para as pessoas poderem entender o que a gente faz e usufruir da terapia ocupacional, né? Então, eu hoje vou conversar um pouco sobre ser centrado na ocupação. Então, centrado na ocupação, nós todos somos, porque é uma perspectiva da profissão, né? Então, eu acredito, né, que hoje, né, antes alguns anos atrás, a gente tinha uma perspectiva mais voltada para alguns problemas, então, eu acho que a saúde em geral tinha esse olhar, né? Então, o problema está na pessoa, a pessoa tem uma deficiência, a pessoa tem um transtorno. E, na verdade, não é isso, né? A gente tem a pessoa, nós somos pessoas que fazemos parte de uma sociedade, a gente faz parte de um ambiente, a gente faz parte de um meio, a gente utiliza ferramentas, a gente entra, sai dos lugares, a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente se relaciona. Então, a gente precisa ter esse olhar mais abrangente, né, para tudo que está acontecendo. Então, a gente sai de um modelo
estritamente biomédico para um modelo mais biopsicossocial, né? Então, hoje eu espero, assim, que nós, enquanto terapeutas ocupacionais, tenhamos essa perspectiva mesmo centrada na ocupação. Como que a pessoa faz? Como que ela realiza aquilo que ela tem vontade, né? Quais são as dificuldades dela, mas também quais são as demandas que são necessárias em termos de tarefa, em termos de ambiente e de meio social, né? Quando a gente fala de uma terapia que seja mais baseada na ocupação, então a gente está falando mais da nossa prática, da nossa abordagem, porque às vezes, ok, a profissão é centrada na ocupação, porém, eu posso não utilizar uma abordagem que seja baseada na ocupação. Talvez eu utilize de outros meios, né, para atingir uma meta que pode ser ocupacional, né? Então, geralmente as nossas metas é que precisam ser focadas na ocupação, né? Então, eu vou falar um pouco com você sobre isso também. Então, esses termos, né, eles não são sinônimos, como vocês podem ver, né? E eles são termos que a gente usa na profissão, eles são únicos dessa taxonomia que é relacionada à ocupação, tá? Quando a gente pensa, né, no nosso caminho, né, da nossa prática clínica, da nossa prática profissional, né, a partir dessa perspectiva centrada na ocupação, geralmente a gente faz uso de modelos para estruturar nosso raciocínio, para guiar nosso raciocínio, né, algumas estruturas de prática, como é que a gente vai fazer, estrutura de referência, as abordagens, as técnicas, né, que podem ser baseadas, focadas na ocupação, né, que tenham evidências científicas de efetividade. Só um minutinho, gente. Meu gato. E que a gente precisa considerar também uma abordagem que seja centrada na família, né, centrada na criança, centrada na família. Então, a gente não é aquele profissional, né, que vai ser o dono do saber, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre isso também, né? Não é a gente... Algumas vezes, sim, nós vamos precisar direcionar um pouco mais, né? A gente vai ter... A própria família vai dizer para a gente, não, eu queria que você falasse mais sobre isso, que você pensasse. Então, quando também a gente discute isso com a família, né? Fica mais fácil da gente tomar decisões, tá? Então, isso tudo, né, essa perspectiva mais centrada, essa seleção, né, de modelo para guiar o raciocínio, né, de estrutura de referência, de fundamentação teórica, vai fortalecer nosso raciocínio, dando maior segurança e eficiência na nossa avaliação e na nossa intervenção também, né? Em 2010, né, lá no Jornal Australiano de Terapia Ocupacional, um grupo, né, de pesquisadoras, terapeutas ocupacionais, publicou esse artigo, que é um ponto de vista, né? Elas perguntam para a gente, ajudando crianças com autismo e suas famílias, estamos perdendo o foco, nosso foco centrado na ocupação? Esse trabalho, ele me chamou muita atenção, né? Porque antes, né, eu acho que eu tomei conhecimento desse artigo já há um tempo depois que ele foi publicado, né? Quer dizer, ele foi publicado lá na Austrália em 2010, né? Assim, tem 10, 11 anos. E eu acho que eu tomei conhecimento dele em 2015, né? Então já estava uma briga, né? Assim, briga que eu falo científica, né? Uma discussão, assim, na profissão fora do Brasil, né? Então, em termos desse uso, né? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente ajuda? A gente está perdendo esse foco, né? E aí começaram a ter mais trabalhos, né? Nessa perspectiva, né? Em como que a gente usa a ocupação, como é que a gente foca na ocupação, como é que a gente trabalha mais centrado na ocupação, né? E agora, recentemente, em 2019, né, também no jornal australiano, duas pesquisadoras,
elas publicaram esse artigo de revisão que fala da efetividade da terapia ocupacional pediátrica para crianças com deficiências, transtornos, né? Foi uma revisão sistemática e elas trouxeram algumas outras abordagens, né? Que aí, não sei se vocês estão vendo, mas tem uns quadradinhos que eu estou destacando, né? Um quadradinho azul, uns retângulos, um azul, um vermelho, verde, ali que elas fazem esse sistema que a gente chama de semáforo, né? Ali seria para ser um amarelo, mas um verde, um laranja e um vermelho ali, e aí elas colocam para nós, né? Olha, nós olhamos aqui todas as populações até esse período aqui e vimos que algumas terapias que são utilizadas, né? Então, por exemplo, na parte verde são terapias, abordagens terapêuticas que têm uma eficácia maior, né? E que você provavelmente quer fazer, né? Então, direcionado aos terapeutas. Nessa parte laranja, a gente tem algumas que você provavelmente quer fazer, né? E na parte vermelha, você provavelmente, assim, não quer fazer ou para você não fazer, se você considerar essa parte aí em cima em azul, né? Então, desfechos motores, desfechos comportamentais, desfechos relacionados à dor, à função, né, ao senso de si, à alimentação. Então, elas olharam vários desfechos, né, vários resultados, e elas viram algumas abordagens que tinham os resultados melhores, né? E o tamanho dessas bolinhas significam assim, olha, tem mais estudos, quanto maior a bolinha, mais estudos tem sobre aquela abordagem específica, né? Então, aqui em laranjinha, em azul e no quadradinho azul, né? Tem uma terapia que a gente trabalha com ela, que é a COOP, a Orientação Cognitiva para o Desempenho Ocupacional, né? Para crianças com autismo e crianças com paralisia cerebral. Tem aqui o ABA, né? Que as pessoas conhecem mais, mas para desfechos comportamentais, né? Tem aqui relacionados à função, tem o treino de tarefa para crianças com autismo e também uma abordagem sensorial, né? Tem aqui em relação à alimentação, né? Então, também abordagens mais comportamentais e a terapia de integração sensorial, né? Então, elas fazem esse trabalho que foi bem interessante para a gente ver e também eu acho que é bem ilustrativo quando a gente quer mostrar para as pessoas, né? Então, aqui, por exemplo, em relação a desfechos cognitivos, né? Tem outra que vocês conhecem, devem conhecer mais, né? Que é o TEACH, o Floor Time, né? Uma terapia baseada no brincar, né? Programas domiciliares, tecnologia assistiva para algumas outras questões, né? Aqui, em termos de desfechos relacionados aos pais, às famílias, né? Tem as capacitações ou as orientações, né? Que são os coaching, e aí são, né? Os coachings mais direcionados, né? Abordagem de resolução de problema, mindfulness, né? E educação parental. Então, tem algumas outras abordagens que também têm a efetividade, né? E aí, às vezes, eu vejo muitas famílias comparando, meu filho faz tal coisa, e para ele é bom, mas eu queria que meu filho também fizesse. Mas, às vezes, né, para determinadas crianças, adolescentes, pessoas, não é assim, né? Então, não é o melhor recurso, né? Então, como que a gente conversa, como é que a gente trabalha essas questões, né? Porque é isso. Uma coisa que eu gosto de falar, né? Não existe receita de bolo, né? Não existe, né? Então, a gente pode ter as melhores ferramentas, mas a gente tem que olhar e ver. É uma pessoa, é uma família, é uma situação, né? Todas as situações são diferentes, né? Todo um contexto, né? Então, não dá para a gente fazer receita de bolo, né? Aqui é um outro trabalho, né? Que veio, que foi desse ano passado, de 2020, né? É um guia, né, para identificação e tratamento
de indivíduos com o TDAH e o autismo, né, baseado num consenso de experts, né, de pessoas que fazem parte aí. E aí, aqui na setinha azul, eu trouxe, né, algumas intervenções não farmacológicas, né, eu estou apontando aqui. Além de outras intervenções, né, educação, a própria terapia cognitivo-comportamental, né, abordagens mais comportamentais, né, a gente tem também o treinamento, né, de algumas habilidades ocupacionais. Então, assim, tem algumas questões que nós precisamos olhar, né. Uma outra coisa, né, falando em questões ocupacionais, e aí pensando também na população adolescente e jovem, a gente também precisa pensar na transição da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, né, de juventude para a vida adulta. Então, às vezes a gente põe o foco em uma população. Então, tipo, a gente está com muito foco na criança, por exemplo. Não estou falando também, não pode pôr foco, não. Que às vezes a gente se perde ali naquele meio do caminho. Assim, aí a criança vai chegando 10 anos, aí a gente deu conta de um tanto de questão da criança, por exemplo, um tanto de questão sensorial, e aí ficaram outras coisas, né? Então, como que a gente faz essa dosagem também, que eu acho que é importante, né? Dado, né, eu estou aqui falando desembestado, né, gente? Então, assim, pensando no meu contexto, né, de prática, tá, a partir de um modelo centrado na ocupação, foi um CA mais ali, e num modelo que eu uso bastante, né, que é o modelo canadense de desempenho ocupacional e engajamento, a gente tem uma estrutura de prática, né? Então, assim, estrutura da prática, ela fala para nós assim, olha, como que você vai fazer as coisas, né? Então, como é que é o seu processo? Então, a gente começa o processo terapêutico, a gente monta um cenário, a gente quer saber o que está acontecendo, né? Como é que é o contexto, né, da pessoa, o contexto familiar, o contexto social. A gente vai avaliar, então, para isso a gente tem também que selecionar ferramentas boas de avaliação, né, que dão conta de mostrar para a gente o que a gente precisa olhar, né, de combinar com a família, né, o que está mais, o que é mais necessário, planejar a intervenção, né, e depois continuar monitorando e avaliando os desfechos, né, que aí no nosso caso aqui dessa conversa de hoje são desfechos relacionados à melhora, né, no desempenho das ocupações, na participação da criança e do adolescente naqueles lugares, naqueles contextos que elas querem participar mais, né? Aqui é uma parte, né, de uma figura que foi retirada até do capítulo que né, a Malu e a Ana chamaram a gente para escrever do Praia, né, que eu tenho também muito orgulho de ter participado, né? Então, aqui é uma outra figura também que, às vezes, né, pode dar um embasamento para nossas intervenções, mas aí mais na área da saúde, né, que é a classificação internacional de funcionalidade, que fala de condição de saúde, né? Então, assim, vai ter uma diferença nessa taxonomia, né? Ela vai falar isso sobre condição de saúde e vai pensar, então, né? Então, por exemplo, o TEA, né? A gente sabe que tem algumas questões relacionadas a estruturas e funções do corpo, né? Contato visual, a interação, a própria, por exemplo, a defensividade tátil, né? O perfil sensorial, por exemplo, dessas crianças e adolescentes, muitas vezes vão interferir, né, naquelas atividades e na participação delas, né? Mas aí a gente também tem que pensar nesse contexto de atividades, né? Por exemplo, né, às vezes a família, né, e principalmente a mãe chega para nós, olha, a gente precisa fazer o desfraude, já está com 4 anos, já está indo para a escolinha, então vamos ver o que está acontecendo, né? Então, vestir, por exemplo, parte inferior, né? Então, o que é vestir a parte inferior? É pegar uma cueca, né? Uma calcinha,
vestir um shortinho, né? Então, ou um short, ou uma calça, né? Vai depender da idade, né? E também a gente precisa analisar a participação, né? Ah, está frequentando a creche, está frequentando a escola, como é que é a dinâmica. E precisa ver também outros fatores, né? Os fatores ambientais, pessoais. Não é só, gente, a gente vê o que está de problema. Meu Deus, é isso. Ah, ele que ele é nervoso, que ele está irritado, né? Então, assim, mas o que tem que é bem potente, né? Que é de potencialidade, né? Então, às vezes a criança é alegre, gosta de brincar, né? Gosta de brincar com número, gosta de letra. Então, como que a gente às vezes até pode utilizar isso, né? Dentro de um contexto também, né? Então, aqui do lado, né, eu coloquei mais puxando aí para nossa linguagem da terapia ocupacional, né? Então, quando a gente pensa em ocupações, em áreas de ocupação, a gente pensa em atividades da vida diária, instrumentais da vida diária, no descanso, no sono dessa criança, desse adolescente, nas atividades educacionais, no lazer, no brincar, no trabalho. Como eu falei, ocupacional não é só a gente pensar no trabalho, né? A gente também vai pensar nas demandas que essa ocupação ela vai requerer para a gente desempenhar e se engajar. Vamos pensar, sim, nas habilidades da pessoa e também nos fatores do ambiente, o que é barreira, o que é facilitador, né? E também vamos pensar em justiça ocupacional, tá? Trouxe aqui para a gente pensar que em termos de justiça ocupacional, né? A gente tem esse desfecho-alvo, que é sempre a pessoa participar, né? A participação social. Então, a gente reconhecer que para a pessoa alcançar os propósitos, os significados, a participação na vida de uma forma mais ampla, não é necessário somente que ele ou ela consiga funcionalidade, né? Às vezes eu ouço muito isso, ai, fulaninho é funcional. Falei, gente, eu não gosto dessa terminologia, né? Então, alguns problemas, né, por exemplo, relacionados à justiça ocupacional, né, que seria uma injustiça ocupacional. Como que está a inclusão na escola? Como que está a inclusão social? Se a gente não pensa sobre isso também, a gente falha, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Então, agora pensando um pouco mais na nossa, né, no nosso processo enquanto terapeuta ocupacional e pensando mais aí baseado na ocupação, a gente também vai delimitar um perfil ocupacional, né? Então, faz parte da nossa avaliação fazer um perfil ocupacional, fazer uma análise de desempenho ocupacional, tá? Então, a gente entender, né, e se informar por que a pessoa busca o serviço, né, por que a família busca, quais as preocupações relacionadas ao desempenho, ao engajamento, as ocupações que a pessoa vai ter sucesso, né, quais são, como eu falei, as potencialidades, a história da pessoa, né, que é assim, a história da família, o que acontece, né, com essa família, as experiências, os valores, os interesses. Se eu estou falando de cotidiano, se eu estou falando que é um ser, nós somos seres ocupacionais, então o que é? O que é da cultura? O que é da experiência? Né? O que é da experiência dessa criança? Né? Quais são os contextos que a gente vive? Contexto cultural, social, né? Os fatores pessoais, o que facilita, o que embarreira, né? Que representa barreira ao engajamento, né? E como que, por exemplo, um adolescente, um jovem, ele vem se engajando, né, nesses processos de mudança que vão acontecendo ao longo da vida, né? E principalmente a gente precisa conhecer as prioridades e os desejos, né, da pessoa, tá? Que é fundamental para a gente poder fazer uma elaboração de metas, né, de forma mais colaborativa, né? A gente precisa definir, tá? Então, nós vamos fazer uma análise do desempenho que é mais focada na ocupação, né? Então, a intenção é a gente estar mais próximo, então, de avaliar a qualidade do desempenho ocupacional, né? As ações, as atividades e tarefas que a pessoa precisa executar, né? Então, é a pessoa em atividade no contexto, tá? A gente pode fazer uma observação mais formal, né? Que a gente chama de cima para baixo, então do macro para o micro, tá? Então a gente vai observar um pouco
as demandas, né, que são requeridas pela ocupação. Então, como é que se faz para tomar banho? Como é que a pessoa faz para tomar banho? Quais são os problemas, né? O que acontece nas etapas, né? Está faltando alguma coisa? Tem um objeto faltando, por isso que a criança não lava a cabeça, por isso falta alguma figura, né? Uma vez eu conversei com uma mãe sobre isso, assim, tinha todas as figurinhas, né, do kit para tomar banho, mas a criança, na verdade, era um adolescente de 13 anos, ele não lavava a cabeça, então ele colocava o shampoo e acabou, né? Mas e cadê? E a gente conversando, né, bem dentro dessa demanda, e onde que está a figurinha que ele está com a mão na cabeça esfregando o shampoo? Ela falou assim, não tem. Eu falei, então nós vamos ter que arrumar essa figurinha, né? E aí, a partir daí, né, de uma conversa nossa, pensando nas etapas de tomar banho, né? E em uma estratégia que já era utilizada, a gente conseguiu resolver, simples assim, né? E aí a gente, claro, nós vamos chegar uma hora que a gente vai ver, olha, mas aqui, para brincar no parquinho, né, ela precisa ter um pouco, a defensividade tátil tem que abaixar, né? Então, ela precisa ser menos responsiva ao estímulo tátil. Então, claro que nós podemos chegar ali, né? Mas a gente vai primeiro naquilo que é a ocupação, né? E aí a gente vai ver também os contextos e os ambientes, tá? Da mesma forma, com criança, adolescente, adulto, idoso, com cuidador, nós vamos fazer entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas, identificar a meta e quantificar em relação à importância, à qualidade de desempenho, a grau de satisfação. Quando a gente está definindo as metas que são ocupacionais, a gente precisa de medidas de desfecho ocupacionais. Então, vão falar para a gente exatamente de metas de autocuidado, por exemplo, de produtividade, melhorar a letra, né, melhorar a escrita, aumentar, fazer letra cursiva, né, como é que onde que nós vamos medir, né? Com que ferramenta que a gente vai fazer isso, né? Lazer, como é que nós vamos fazer, tá? Então, a gente precisa definir bem essa medida, né? Para a gente estar bem focado aí na ocupação, tá? Quando a gente vai implementar um plano de intervenção, né? A Fischer, né? Uma das autoras na terapia ocupacional, a Anne Fischer, ela fala que a gente pode ter 4 estratégias, né, ou alternativas para implementar um plano de intervenção, tá? Então, ela fala de um plano de uma estratégia compensatória, de uma estratégia mais educacional, né, de algumas abordagens que vão focar mais na aquisição de habilidades, e de abordagens que vão ter um cunho mais restaurador, restaurar a função, né? Então, aí a gente vai para um outro nível, que é um nível mais de componente, o nível da pessoa, né? No educacional, a gente vai num nível mais macro. Então, gente, não tem um caminho só, né? Não vou esgotar o tema, essa é uma aula grande, mas assim, não existe um caminho só, tá? Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, né, o uso de treinamento de habilidades ocupacionais com base no modelo de aquisição, né, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais, né, como que a gente trabalha com aquisição de habilidade, porém a gente foca na ocupação e a gente está baseado na própria ocupação, né? Então, por exemplo, envolver uma criança em atividade com bola, para ela se tornar melhor em jogar bola, ou, por exemplo, na queimada, é uma abordagem mais baseada na ocupação. Então, a gente está usando a ocupação como meio, como fim. É aquilo que a gente quer. A criança quer jogar bola, né? Ela quer mandar lá no recreio, é isso que ela quer. Ela quer brincar, ela quer jogar a bola para o outro, ela quer participar na queimada. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Analisando tudo. Então, tanto a demanda da ocupação, do ambiente, né? E da criança também. Né? Então, por exemplo, ir com a pessoa na comunidade para ela poder praticar e também para ela poder aprender habilidade para pegar, por exemplo, o ônibus, o metrô, né? O transporte coletivo. Então, focado e baseado na ocupação. Nós vamos fazer isso junto com a pessoa, tá? A gente vai criar estratégia dentro ali da ocupação. A ocupação está acontecendo, né? Envolver um grupo de jovens adultos em atividades sociais destinadas a exatamente melhorar
a interação e a participação social. Nós vamos lá, o que hoje vai ter? Né? Vai ter um encontro lá na praça de alimentação do shopping. Agora vamos lá no encontro na praça de alimentação do shopping. Hoje já não pode mais, né? Mas assim, hoje, vamos lá, então, hoje é dia de ir lá no Mineirão, né? Então, vamos lá na esplanada do Mineirão, que tem um grupinho lá de combinado de andar de bicicleta. Então, vamos lá, como é que a gente faz? A gente liga para as pessoas, então, tudo dentro da ocupação, né? Aqui eu trouxe também algo que vai estar no nosso capítulo, né, no livro do Praia, como algumas das avaliações, né, que a gente pode fazer. Então, tanto a medida canadense de desempenho ocupacional, né, quanto, por exemplo, o inventário, que a gente consegue avaliar o perfil funcional mesmo da criança. Então, o que ela consegue fazer, não consegue, e se ela precisa de assistência, né, da mãe, geralmente, tá? Então, por exemplo, eu só deixei aqui em vermelho, né, por exemplo, na meta de vestir a parte inferior. Então, a mãe coloca que é muito importante, é uma importância 9, mas o desempenho e a satisfação ainda, né, são ali embaixo, são 1. E aí, quando a gente pensa, então, com a mãe, né, geralmente, quando é uma criança menor, a gente pensa com a mãe a meta, a gente pode também querer saber, né, na verdade, a gente pode, não, a gente deve saber e fazer uma análise do desempenho. Muitas vezes a gente vai fazer observando, e aí a gente tem protocolos também para observar, mas às vezes nós vamos fazer junto com a própria mãe, então nós vamos conversar sobre, usando a escala, né, uma escala, um inventário de avaliação pediátrica, nós vamos conversar sobre isso e a mãe vai contar para a gente como que a criança faz, né? E aí a gente vai também saber da mãe se a assistência está demais, se ela está total, se ela está máxima, né? Para a gente, então, poder pensar o que a gente vai fazer com essa meta, como que nós vamos trabalhar junto com a criança e com a família para a gente alcançar essa meta. Então, aqui eu coloquei, né, só deixando em destaque aqui um modelo, que pode ser um modelo de intervenção, uma estratégia, na verdade, de intervenção, mais de aquisição, né, e aprendizagem de algumas habilidades específicas. Então, por exemplo, vou observar quais são as etapas que a criança já sabe fazer, chamar atenção para o que ela já sabe e não vou fornecer assistência nesses momentos, né? E aí vou conversar isso com a mãe também. Então, não adianta eu fechar a porta do meu consultório, né? Se eu tiver consultório ou da minha sala, eu preciso, né, valorizar tanto que a habilidade que a criança possui, a mãe saber. Eu acho que nessa pandemia, né, muita gente teve que, né, foi isso, nós vocês estão na minha casa, eu estou na casa de vocês. Então, terapeutas também entraram nas casas, né? E aí, todo um outro contexto de pandemia, né, que com toda a carga que ele teve, né, muitas crianças permaneceram em terapia. Então, como que foi isso? Porque a gente precisava ver, a gente estava sem equipamentos, sem ferramentas terapêuticas, né? Então, o cotidiano ele estava acontecendo ali na nossa frente, né? Na frente da nossa tela, né? Então, precisou muito, né, de trabalhar com uma abordagem mais aí baseada nas ocupações, né? Então, a gente pode elaborar uma sequência de ações para serem executadas, se a gente está pensando nessa aquisição de habilidade, criar estratégia de memória, roteiros, ou às vezes com música que a criança mesmo já sabe, né? Para a gente poder facilitar alguma coisa. Então, segurar, puxar, fechar, desce, puxa, sobe. Então, tem várias coisas que a gente pode elaborar aí também, junto com a própria família, né? E aí, dando uma ideia desse final, né, de quando a gente reavalia, né, então vestir, ele passa, né, de 1 para 9,5, né, aí no desempenho, e para um 9 na satisfação. E aí a assistência vai diminuindo, né? Gente, muitas vezes a criança ainda vai precisar de assistência, então não adianta também eu falar assim, querer que de um dia para o outro a coisa aconteça. Às vezes vai acontecer, às vezes não vai, né? Então, é um trabalho que vai ser contínuo. E aí a gente tem que ver isso. Então, de uma assistência total para uma assistência mínima, né? Eu acho que
a gente melhorou bastante. Eu acho que ainda tenho tempo, eu tenho algumas coisinhas para falar com vocês aqui ainda, né? Então, eu trouxe só 2 exemplos, né? Por exemplo, de outras metas, né? Então, uma criança de 4 anos, chamada Cristiane, né? Uma meta ocupacional, por exemplo, né? Ampliar o repertório de brincar, né? Então, ali dentro da área de ocupação, lazer, brincar, né? Melhorar a transição entre salas de aula na escola. Então, a gente tinha na escola dela uma sala de artes, né? Ela tinha que passar para aula de artes, para uma aula comum, era uma sala comum, aí tinha um recreio, então todo um contexto, né? Um ambiente que a gente precisava observar, né? Para a criança poder engajar nessa atividade aqui, né? De transitar ali dentro da escola. E aí a gente pensa junto com a família, né? Como que a gente sabe se a gente alcançou aquelas metas, né? Então, se a criança, por exemplo, quando a gente quer aumentar o repertório de brincar, se ela incluísse na brincadeira mais alguns brinquedos, começasse a brincar de faz de conta, começar a colocar comida na boca dos bonecos, fazer barulho com o trenzinho, né? E em relação à transição lá na escola, se os comportamentos agressivos, os gritos, né? Alguns colapsos, os meltdowns relatados pelas pessoas diminuíssem, pelas professoras, a gente ia saber que a gente estava aí no caminho, né? Ressaltando que essa criança, né? Eu estava trabalhando no campus infantil com uma equipe multidisciplinar muito boa e fazia parte, né? Desse cuidado com ela, psicólogo, a fonoaudióloga, né? E a gente trabalhava junto com a escola, né? Então, teve aplicação, sim, de entrevistas mais estruturadas, teve perfil sensorial, teve, mas a gente trabalhou com base na ocupação e focado na ocupação, né? Então, se a gente faz isso, a gente vai brincar assim com a criança, porque brincar é importante, porque a gente tem modelos que embasam a ludicidade da criança, né? A gente vai oferecer oportunidade de brincar com brinquedo, com textura diferente, com formato, cor diferente, brincadeira diversificada com base nos interesses da criança, né? Porque através disso que a criança explora, ela experimenta, ela descobre, né? Ela sente prazer, ela desenvolve a capacidade de agir no ambiente e desenvolve a imaginação. Tá? Então, alguns elementos a gente utiliza, né, para estimulação sensorial. Aqui eu utilizei um modelo específico dessa autora que eu citei, da Fischer. Tem um modelo lúdico que eu também falei, da terapia ocupacional, né? Algumas técnicas, sim, de outras abordagens de floor time, tá? Algumas técnicas de manejo de comportamento, um aumento gradual de tempo da sessão com respeito à tolerância da criança, uma exclusão e inclusão gradual da mãe e avós nas sessões, as sessões conjuntas com o psicólogo e algumas tentativas iniciais ali no comecinho do cuidado de inserção da fonoaudióloga, né? Então, a gente fez, além disso, os encontros da equipe com a família, com a escola, a gente deu continuidade e apoio, né, sobre a importância da inclusão das crianças com diretrizes do Ministério da Educação, né? Então, teve todo esse trabalho dentro, né, do SUS, tá? Então, vou passar um pouquinho aqui, que eu já estou meio em cima da hora, né? Que foi uma das facilitações lá e discussões que a gente fez na escola, tá? A gente continuou o acompanhamento, né? Inclusive fazendo as visitas à escola, as sessões continuaram em conjunto, inclusive com a monitora, né? Que foi que também tinha para criança, tá? E aí a gente viu, né, como que a gente viu que a gente alcançou as metas, né? A criança estava cantarolando, fazendo roda com os colegas, além das medidas de desfecho, né? Então, ali da COPM, quanto que teve de mudança, então a criança cantarolando, fazendo roda, brincando em casa com a família. A gente teve uma diminuição de comportamentos de irritação, de ansiedade, dos colapsos, né? Ao mudar de sala, tá?
Aqui é um outro exemplo de uma meta mais também focada na ocupação, mas aí foi com um adolescente, né, um menino de 14 anos, o João, tá? Então, ele queria se organizar melhor para ir para o colégio, né, e se alimentar no tempo certo, só que ele queria fazer mais devagar, ele precisava mastigar os alimentos, que até lá ele comia bem rápido. Então, aqui também eu trouxe a medida, né, mais objetiva, né, de desempenho de satisfação, com uma mudança ali boa, né, em termos numéricos, uma mudança de 2 pontos já é considerada clinicamente significativa para a gente, tá? E também essa conversa com ele, com a família, né? Como é que a gente sabe que a gente alcançou a meta, né? Se ele conseguisse se organizar para ir para a escola sem assistência da mãe e sem que houvesse conflitos e comportamentos de realização ou de paralisação frente às emoções, né? Em pelo menos 4 dias da semana. Quer dizer, a gente nem, né? Não tem que ser todo dia, né? Não tem esse desespero, né? Vamos com calma, tá? E se ele conseguisse comer também mais devagar. Então, aí a gente via com ele esse aumento do tempo, né, de almoço, de comer em 10 minutos. Vamos tentar 20? E aí aumentando aos poucos, tá? Aqui eu fiz só uma estratégia, né, de intervenção, em algumas sessões que a gente trabalhou com as estratégias globais, meta, o que é a meta, quais vão ser nossos planos, né? Aí a gente especificou. Então, por exemplo, nós conversamos sobre as atividades. Então, como é que a gente faz? A gente sai da cama, toma café, veste, escova dente, pega o lanche, coloca na mochila. A gente pode jogar ou não pode? Vai jogar no celular, no tablet, ou vai ler alguma coisa? Quanto tempo que pode? Só que ele pode, quando a mãe falar que está pronto, né? Pronto para sair, está na hora de ir. Era o sinal. Então, tudo isso pensando, né, gente, nessa transição. Uma hora a criança, ela cresce, né? E algumas técnicas, né? Por exemplo, né, para a gente chegar a algumas estratégias junto com ele, com a família, né? A gente questionar, dar algumas pistas. Então, várias perguntas, muita conversa e também respeitar o tempo que o João conseguia também estabelecer o diálogo, né? Então, hoje nós vamos ficar 15 minutos conversando, amanhã a gente já consegue 20, né? Então, também, quando a gente está fazendo esse vínculo com a criança, com o adolescente, com a família, a gente consegue também perceber, né, esses tempos. Então, figura, né? Então, o que é concreto, o que nós vamos usar para medir o tempo? E a gente utilizou uma coisa que ele gostava bastante, que era número, né? Então, algo produtivo, né? Muita pista visual, então a gente conseguiu fazer isso, então a gente tinha um marcador, né, que a gente pudesse checar, então quem pudesse checar, não, já fiz isso, levantei, vesti, tá, agora vou jogar, né? Agora é hora de ir para a escola. Eu queria ter falado em 40 minutos, não consegui, mas se deixar eu falo mais ainda. É isso, gente. Muito obrigada. Clarice, antes de te agradecer, finalizar, tem perguntinha aqui para você, ó. Uma mãe, Fernanda, colocou que focou muito nas habilidades de autocuidado, que ainda está bem focada no banho sozinho, na questão da alimentação, mas que hoje a criança tem 10 anos e não sabe brincar. Aí a pergunta dela é: será que eu falhei deixando meio de lado a questão do brincar como uma meta? Ainda dá tempo? É a Fernanda? Fernanda Fernanda, estou vendo ela aqui. Fernanda, você não falhou em nada. Para com esse negócio de falhar. Não falhou em nada, tá? Dá tempo sim, viu? Dá tempo. Se você quiser, a gente pode conversar também, viu? A gente aí, porque daí eu vou querer saber como é que ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Aí a gente pensa alguma coisa, tá? Eu deixei ali meu e-mail, não sei se você conseguiu pegar. Vou deixar aqui no chat também, tá? Mas dá tempo sim, se alegre que dá. Tem muita coisa, tem coisa de lazer, tem bicicleta, tem bola,
E que sucesso, né? Dar conta das atividades de vida diária, que é uma coisa que geralmente é o que a gente deixa para trás como mãe, né? Então, inverter esse pensamento aí. A Vânia também falou que tem uma pergunta. Escreve aí, Vânia, cadê a pergunta? Aqui, Clarice, a pergunta da Vânia. Geralmente vejo as intervenções de integração sensorial que não levam em consideração as ocupações e parece que param nos componentes de desempenho e em estrutura e função do corpo. Podemos utilizar a COPM para levantar as metas? Olha aí, pode não, deve, né? Eu acho que deve. A gente tem aí a Ana Amélia que utiliza a COPM, né? Faz a terapia de integração sensorial. Eu acho que, independente da abordagem que a gente usa, se a gente tem essa perspectiva, né, que vai ser centrada na ocupação, a gente pode definir metas ocupacionais, a gente pode focar na ocupação, né, mesmo que a gente fique ali um pouco, né, demais, que às vezes eu acho que fica até demais nessas estruturas, nas funções do corpo, mas a gente pode, porque senão a gente perde o foco, né, mãe? Então a gente fica ali só às vezes trabalhando muito ali, não, porque tem que diminuir essa defensividade, tem que aumentar, né? O equilíbrio tem que melhorar, o tônus e tal. Aí a gente se perde, né? No que muitas vezes tem que ser o foco, né? A nossa meta final, tá? E só complementando, né, porque eu não consigo escutar e ficar quieta, mas eu acho que quando a gente fala de qualquer abordagem da terapia ocupacional, a gente tem que pensar que o nosso foco vai ser sempre o desempenho, né, a ocupação dessa pessoa no dia a dia, o desempenho que ela vai ter no dia a dia. Então, eu posso até pensar do ponto de vista da integração sensorial, tá, essa criança tem muita hiperresposta tátil, precisa diminuir a hiperresposta tátil. Mas não é simplesmente diminuir por diminuir, né? A gente precisa diminuir a hiperresposta tátil, por quê? Porque a mãe trouxe uma demanda de que essa criança precisa diversificar a alimentação dela e ela tem dificuldade para comer as coisas por causa das texturas. Ou porque ela não veste determinadas roupas, ou porque ela não participa de determinadas atividades por causa da defensividade. Então, assim, por mais que a gente esteja pensando, né, num raciocínio de baixo para cima, né, pensando nas estruturas, estrutura e função do corpo, o nosso foco principal é sempre melhorar o desempenho da criança no dia a dia. Melhorar a defensividade tátil simplesmente pela defensividade tátil não faz sentido. Eu estou vendo aqui que a Thalita está falando aqui, que ela é voluntária numa ONG, né? Ela tem um projeto com crianças autistas. Ela fala da seletividade alimentar, que é algo que as mães têm muita dificuldade de lidar. Qual o primeiro passo para melhorar isso através de atividades? Bom, eu vou falar um pouquinho, mas o que eu acho, Thalita, é assim, quando a gente pensa, né, eu sempre vou pensar mais baseada mesmo na ocupação. Então, antes de pensar, né, assim, né, antes de pensar na seletividade alimentar, eu quero saber o que que essa criança, né, tudo que ela, o que ela é, como é que ela faz, né, o que que ela come, como é que ela come, como é que as pessoas da casa comem, né, assim, todo mundo come na mesa, todo mundo come tudo, porque às vezes é isso, assim, às vezes ninguém come, por exemplo, eu quero que meu filho ele coma feijão, arroz e couve. Aí ninguém come isso, né? Então, assim, a primeira coisa, eu vou pensar isso tudo, toda essa estrutura, né, que a criança está inserida. E aí depois eu vou pensando, bom, se eu não mudar isso, né? Se eu não mudar alguma coisa na ocupação, então, por exemplo, eu quero que meu filho várias vezes
Eu vi isso, gente, assim. Eu quero que ele sente à mesa porque ele fica o tempo inteiro em pé, né, vendo televisão e tal. Eu falei assim, bom, então a dinâmica, como é que é? É a televisão ligada, mas aí também é isso. Eu não vou mandar desligar a televisão, porque às vezes é só assim que o menino come, né? Então eu tô também respeitando isso, né? Essa dinâmica familiar. Então, se dá para a gente desligar, então como é que nós vamos fazer isso? Dá para todo mundo sentar? Come todo mundo é a mesa que todo mundo senta é no sofá, né? Porque às vezes se eu estiver no sofá, não dá para eu comer um tanto de coisa, né? Porque vai ficar ali caindo, vai me incomodar. Então, bom, vamos ver isso. E aí, depois, o outro passo vai ser, então, o que que come, o que que vocês comem, o que que tem para comer geralmente. A comida é boa? Porque eu tive recentemente uma criança aqui com a gente no estágio, a criança odiava o tempero do pai. Aí, no dia que o pai ficava com ela não comia nada. Aí a gente começou a investigar por aí. A queixa era essa, seletividade. E nós começamos a investigar por aí. E quando a mãe ficava, e quando a mãe fazia comida, ela comia. Olha que engraçado. Aí a gente falou, bom, então nós vamos ter que fazer uma outra estratégia aí. Dá para a mãe fazer a comida e deixar lá, né? Assim, e aí, mas aí a menina tinha que ver que a mãe estava fazendo. E aí isso estava, a gente incluiu isso no cotidiano, ó. Então, na hora que você for fazer a comida, você vai conversar com ela. Eu estou fazendo a comidinha para fulaninha, né? Então, olha aqui, eu vou deixar. Então, assim, tudo nesse sentido. E aí, ao final, a gente ficou com ela em torno de 3 meses acompanhando. Então, a queixa era, ela não come comida de panela, que é assim que a gente fala aqui, né? Que é comida de panela, arroz, feijão, que é a pizza, ela gostava, né? Quem nunca, né? Então, aí ela começou a comer, né? Então, primeiro eu vou investigar isso, para depois eu pensar se é um problema mesmo com a criança, né? Se é um problema sensorial, ou se é um problema intestinal, enfim, que aí tem várias investigações, né? Ou se é uma questão alérgica, tá? Mas eu acho que é isso, é uma investigação aprofundada que precisa fazer, né? Para poder expor a criança a possibilidades que ela tem de comer, né? E aí depois, não, se descobre que realmente é uma seletividade alimentar relacionada à disfunção de integração sensorial, então bora por esse caminho, né? Tem muita gente com seletividade alimentar, né? Ligada à disfunção de habilidades culinárias. Achei muito digno Isso, o diagnóstico. né? Muito bom. Então, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecer especialmente a Clarice por dedicar, né, um pouco do seu tempo aí, do seu dia, da noite, na verdade, para partilhar um pouco do seu conhecimento conosco. E já temos a próxima marcada, Malu? Eu sempre fico na dúvida, não, né? Acho que não. Tá, tem gente perguntando aqui se tem certificado. O certificado é enviado daqui uns dias pela própria plataforma do Simpla, né? A nossa bolsista aí organiza tudo e encaminha para vocês, gente. Sem a Ellen, esse negócio não acontecia, não. Então, obrigada a todos. Espero vê-los de novo aqui em breve. Em setembro. A gente tem que ver, nós vamos ter férias, né? Também é muito importante essa parte da ocupação. É verdade, Com certeza. Papéis ocupacionais. Outros papéis, equilíbrio ocupacional sempre, é o que eu falo com a dona Ana Amélia aí. Viu, Malu? A senhora também, todo mundo que está aqui participando. Equilíbrio ocupacional. É verdade, eu esqueci desse detalhe, gente. O semestre letivo da UFMG acaba no dia 13 de setembro, então, se setembro não der tempo da gente fazer a palestra, com certeza em outubro a gente volta.
Clarice, muito bom te ouvir, gente. Não percam, o livro vai sair em outubro, o capítulo da Clarice. Isso. Né? Toda essa discussão está super bem feitinha lá, tá precioso. Isso. Eu Quem adorei, perguntou aprendi também sobre muito. seletividade alimentar, tem também um 2 capítulo da capítulos. Amanda, que estava aqui tá ainda aqui na nossa plateia hoje. E tem um capítulo da Amanda também, junto com a Mariana, sobre seletividade alimentar, que também ficou muito bacana e que mais para frente a gente vai convidá-las também, porque a gente está convidando pouco a pouco todos os participantes do Livro do Praia para virem falar aqui com a gente. Então, Muito obrigada, bem. gente. Boa noite Obrigada, e gente. até a Boa noite. próxima.